Muito obrigado pela vossa presença também. É sempre um prazer estarmos participar na apresentação de um novo livro, porque hoje a linguagem é sempre muito diferida por estas coisas, por estar a moda, os computadores, e não nos vemos, não nos sentimos. E o diálogo não é tão fácil. E estas sessões permitem sempre uma troca de impressões, de ideias. Para mim, ainda esta apresentação é duplamente gratificante, porque se trata de um conterrâneo meu, que, sendo conterrâneo meu, todavia nunca nos cruzámos nas ruas de Aveiro. E só agora, através da sua obra literária, nos pudemos conhecer. E é também um redobrado prazer que nos dá a leitura deste livro, porque ele retrata uma situação que eu também vivi até um certo ponto. Ou seja, também eu fui para Mafra, para a Escola Prática de Infantaria na altura, e depois, já no segundo ciclo, fui reclassificado na administração militar e ele foi para a arma de transmissões, mas ele entrou 2 anos depois de mim, se não estou enganado. Este livro, eu felicito vivamente o autor pela sua edição. É de facto um livro de grande interesse. Este livro, desde logo, evoca a caminhada de muitos portugueses, muitos militares portugueses, para as guerras da África. E é curioso que, sendo uma guerra que provocou mais de 8.800 mortos, enquanto durou, mortos portugueses, europeus, muitos mais africanos, não é? Esses são incontáveis. São ainda muitos mais aqueles que tiveram as suas vidas destruídas. E, todavia, os testemunhos sobre esta guerra são, apesar de tudo, muito poucos, face às centenas de milhares de portugueses, jovens portugueses, que passaram pelas frentes de combate. E, portanto, os livros são bem-vindos, sobretudo quando estes retratam de uma forma muito honesta, muito verdadeira, sem preconceitos, aquele que foi o itinerário de centenas de milhares de jovens portugueses por uma guerra que podia ter sido evitada. Isso, muitas vezes, não é dito. Efetivamente, antes do seu desencadeamento, houve uma proposta dos 3 movimentos de libertação, o Amílcar Cabral, o PAIGC, o Agostinho Neto, o MPLA, o Eduardo Mondlane da Frelimo, para que se fossem entabuladas conversações com a potência colonial. Todavia, a ditadura portuguesa sempre recusou essas negociações e, de facto, criou aquele mito que era o Portugal uno, intercontinental, interracial. Os adjetivos são vários, de domínio a Timor, que eram como fossem todas, Timor ou Moçambique, ou Estado em províncias como as províncias do Minho, de Trás-os-Montes. Esta ficção foi mantida através da comunicação social e através dos programas escolares. Este livro não é só sobre a guerra. Mas se fosse só sobre a guerra, já justificava plenamente a sua escrita. Ele faz um itinerário de como disse, de jovem português que vai para, nessa altura havia o serviço militar obrigatório, que ia para as Forças Armadas, tirando aqueles que, como se diz a dada altura no livro, se suicidavam. Era um neologismo que correspondia àqueles que se recusavam a ir para a guerra e desertavam, ou eram refratários, e isso do suicidavam-se, iam para a Suécia, muitos deles, muitos milhares de portugueses que então se recusavam a combater. A vida nas colónias era desconhecida da grande maioria dos portugueses, mas a ditadura era tão implacável ou mais lá do que aqui em Portugal, até porque havia as grandes cadeias onde não havia nenhum controle judicial. Tantos eram os africanos presos e que depois eram mortos e desapareciam.
Estou-me a lembrar da Machava, em Moçambique, do campo de São Nicolau e do campo do Tarrafal, que tem sido encerrado por força da pressão internacional e da entrada em que Portugal entrou para a ONU e para a NATO. Todavia foi reaberto em 1961, quando era ministro do Ultramar, um recentemente falecido professor Adriano Moreira. Estes livros, como disse, são raros. Quase. Eu apenas até me lembro de um que faça esta caminhada, que é um livro escrito, chama-se Seminário à Guerra Colonial, assim se chama, tem um nome, A Cabra Cega, de um João Carrasqueiro, que era um pseudónimo de um coronel Marques Lopes. Mas, tirando esses, são muito raros. Claro, há um livro muito conhecido, Lobo Antunes, enfim, dos tempos da Guerra da África, mas este percurso pela Escola Prática de Infantaria, depois pelas unidades de transmissões, isso é que é raro. Este livro não é e é autobiográfico, tendo elementos absolutamente factuais, verosímeis, tem naturalmente muitos elementos ficcionados. Mas lá se reconhece de alguma maneira o autor, que escreve muito bem e escreve com muitos cuidados, e o que desde logo me surpreendeu foi o seu detalhe, que não é a sua minúcia, que não são habituais. A transcrição em discurso direto das vozes dos oficiais, dos dizeres dos soldados e dos sargentos, de todas as instruções, a descrição minuciosa da vida num quartel muito grande, como era a Mafra, a Escola Prática de Infantaria. Mas este modelo narrativo tem uma grande virtude. É que ela vai-nos integrando gradualmente numa certa atmosfera, num certo ambiente, que de outra maneira seria muito difícil, e sobretudo aos leitores mais novos, que não fazem ideia de que era isso, ir para a tropa, ir para o quartel e como é que aquilo funcionava, é de facto muito útil desse ponto de vista, de tal forma que quando nós já vamos, enfim, umas dezenas de livros, nós já estamos dentro de uma determinada história, participamos de alguma maneira nos diálogos, nas situações, nas dúvidas, nas interpelações, enfim, nos afetos, em todo tipo de impressões, à medida que os acontecimentos se vão desenrolando. Isto é uma proeza de qualquer escritor. E é a marca dos grandes escritores, que é às vezes até dos mais simples. Isto é dos livros mais simples. Estou a pensar, por exemplo, no Simenon, um campo completamente diferente. Como é que nós, à 10ª página de um livro qualquer, lá do Inspetor Maigret, ou quer que seja, já estamos a viver aquele ambiente que vem lá no livro. E isto é essencial para compreender os acontecimentos e o sentido dos acontecimentos e a atuação de cada um. De tal forma também que quando, lá mais para o fim, o protagonista, o Alferes Miliciano, já nem me recordo o nome. Cardoso, exatamente. Chega à Guiné e desce na pista de Bissau e sente aquele bafo quente, sufocante. Nós também sentimos esse bafo quente e sufocante, porque já estamos sempre ao lado do Alferes Cardoso. Desse ponto de vista, este livro é prodigioso nisso, porque narra as coisas mais pequenezinhas, mas lá está, aquilo era sentido, era vivido de uma ou de outra maneira por todos aqueles que iam para aquela situação, do serviço militar obrigatório, cumprir a missão que estavam obrigados a cumprir. Tanto a dureza da guerra, a violência e o absurdo da guerra aparecem-nos muito perto. Nós estamos lá e compreendemos o que se passa, e as opiniões e as reações e os sentimentos e as intervenções e tudo quando se passa em volta da guerra
está lá e nós sentimos. Isso, de facto, é uma proeza deste livro, desta narração. Também os acontecimentos que vão ocorrendo na vida política nacional. Nessa altura havia a censura não deixava passar nada, a censura era castradora, a censura impedia o conhecimento da realidade, impedia a formação da consciência democrática e, todavia, ela ia-se formando. Por exemplo, o Congresso de Aveiro, o terceiro Congresso da Oposição Democrática, ele aparece-nos aqui do lado de fora do Congresso, ou seja, alguns saberão ou se lembrarão disso. O terceiro Congresso, eu participei no segundo Congresso da Oposição Democrática, que foi em 1969, fui parar lá ao secretariado do segundo Congresso por eleição dos jovens do Movimento da Juventude Democrática, assim que se chamava, da Aveiro, e pertenci a esse secretariado, vivi por muito intensamente todos os trabalhos, enfim, o cerco da PIDE, as ameaças, a vigilância, enfim, o que essa gente fazia, e sobretudo o efeito da censura, que só deixava passar meia dúzia de coisas para os jornais, imagens, mas até faz lembrar a campanha do Jornal Delegado, que a censura deixava passar coisas nos jornais, mas imagens do general e dos grandes comícios, isso não podia passar. As imagens não podiam passar. A censura era, de facto, uma violência. Era uma violência. E uma das características mais impressionantes, mais condenáveis do regime político que então vivíamos. Mas no terceiro Congresso, nessa altura estava no serviço militar, obrigatório, era alfés miliciano no RAL 2, cadê? E tu eras cadê? Esse Congresso teve uma coisa a caracterizá-lo, além, desde logo, uma grande unidade de todas as forças democráticas, em torno de coisas que antigamente, nos anos anteriores, não eram tão claras. Desde logo, a natureza de classe do regime do governo de Salazar e Marcelo Caetano, na altura. Era, de facto, um governo ao serviço do grande capital financeiro, nacional e internacional. Mas, além disso, e, portanto, a reclamação do fim dos monopólios tornou-se uma coisa que em 69 já se falava, no primeiro Congresso, em 57, nem pensar, e depois uma outra coisa, a necessidade de uma ruptura. Quer dizer, a crença de que o fascismo, falemos de fascismo, não de ditadura, há aí uma grande polémica, até podemos falar nisso, mas a natureza do regime, ele não era autorreformável, não era regenerável. A dada altura criou-se a ilusão em diversos setores da oposição de uma transição pacífica. Uma transição pacífica de um governo dos portugueses honrados. Era assim que era designado. É claro que o regime mostrou, e sobretudo depois da passagem de poder para Marcelo Caetano, que tudo ia continuar como antes. Ou seja, está bem, a censura passou a chamar-se exame prévio. A PIDE passou a chamar-se Direção-Geral de Segurança, a DGS. A guerra colonial continuou. As cadeias continuaram a encher-se de presos políticos. Enfim, as eleições continuaram a ser uma fraude como sempre foram. Portanto, não houve nada de primavera marcelista, como se dizia. Houve sim a continuação da ditadura, prosseguindo os seus fins, mesmo que eles nos parecessem hoje, e nos pareçam hoje absurdos. Não é? Era ganhar uma guerra que era impossível e continuar eternamente com uma ditadura desta natureza. E o outro aspecto é que toda a oposição finalmente se uniu na reclamação, no reconhecimento do direito dos povos das colónias à autodeterminação e à independência. Isto foi um grande passo em frente, porque desde 1957 só aqui o Partido Comunista Português é que o afirmava, depois outras forças políticas se foram juntando, mas já só mais perto do 25 de Abril, e neste caso 1973, é que todas as forças políticas da oposição democrática, é dessa que estamos a falar, se uniram neste reconhecimento e, portanto, a necessidade de uma paz já, paz agora, o regresso dos nossos soldados, conversações com os movimentos africanos independentistas. Bom,
Nessa altura, durante o Congresso, foi decidido fazer uma romagem, uma coisa pacífica. Uma romagem ao cemitério, à campa de Mário Sacramento, que é um grande democrata da Aveiro, que, aliás, aqui o nosso autor refere, é de facto digamos, um grande orador, um grande construtor de pontes e de unidade entre várias sensibilidades da oposição. Ele tinha sido, digamos, o organizador principal do primeiro Congresso, do segundo Congresso, embora tivesse morrido, entretanto, com 48 anos. Já não viveu o terceiro Congresso, mas houve a decisão de fazer essa romagem. Depois o Governador Civil proibiu uma coisa tão simples como uma pacífica romagem ao túmulo de alguém que já cá não estava. Mas temiam essa romagem. E, portanto, pior emenda que o soneto, porque as pessoas mesmo assim se juntaram para ir fazer romagem e foram impedidas com uma carga violentíssima que ninguém poupou, pessoas de todas as idades, idosos, senhoras, jornalistas estrangeiros que também foram agredidos, e os militares, então, e outras pessoas que queriam ir a Aveiro. A cidade, de facto, foi cercada pela GNR de forma a impedir que quem viesse de fora não fosse lá. E conseguiram, efetivamente. Ele foi dos que ficou do lado de fora. Ficou, mas testemunha deste cerco. Também se refere às eleições fraudulentas, as eleições que eram uma farsa, não é? Serviam para fingir que havia eleições. Este livro também é de uma extrema delicadeza em abordar tudo quanto é abundante nele, que são as relações do afeto, do amor, do despertar da sexualidade. Digamos, descreve muito bem, com uma grande delicadeza. E tem ainda um outro aspecto que eu gostava de vos chamar a atenção antes de me calar, que é, por ele passam muitas vozes, muitas músicas, muitos cânticos, muitos poemas. Os anos 60 foram os anos em que a poesia, havia a música e letra mas passou a haver música e poesia ou seja, a poesia como tal ganhou uma centralidade na música e na música de intervenção como antes não tinham. E por isso o nosso autor, vejam, transcreve versos, poesias, textos, de músicas ou até mesmo sem a música. Eu só vos vou citar aqui os principais para verem como este é um livro, esta é uma forma de fazer passar, através de um romance, que é disso que se trata, a ameaça de uma época, as preocupações, as mensagens, aquilo que a todos unia e encantava. Além do Saramago, do Luther King, o Adriano Correia de Oliveira, o Salvador Adamo, o José Mário Branco, Geraldo Vandré, que é um músico brasileiro, o Pete Seeger, que ainda ouvimos muitas vezes, Robert Fleck, a Sofia de Melo Braz, o Sérgio Reggiani, também, o Jacques Brel, o Alexandre O'Neill, o Manuel Alegre, o James Taylor, o Cat Stevens, Scott McKenzie, Zeca Afonso, claro, os Bee Gees, o Chico Buarque, o Viriato Cruz, o Frederico Garcia Lorca, o Pablo Neruda, o Willie Nelson, o Daniel Filipe, o Mascarenhas Barreto, Carlos Alberto Muniz, Maria do Amparo, até a Amália, através do canto do abandono, um magnífico soneto de David Mourão Ferreira e um poema, digamos, subversivo, mas cantado pela Amália. E tudo isto passa nas páginas do livro e também isso o torna encantador para a leitura. Eu vou terminar esta minha apresentação, que procura ser um estímulo à leitura. Durante a guerra, talvez seja a parte mais impressiva, dada a altura,
é lá descrita uma visita de uma personagem que alguns se lembrarão, a Cilinha, que era a Cecília de Supico Pinto, dirigente do Movimento Nacional Feminino, e que ia lá entregar umas lembranças aos soldados, ainda para mais naquelas condições, que criou riscos e criou problemas enormes, e isso é feito com uma grande ironia e grande verdade. Tudo isto é muito importante que não seja esquecido. E que os mais novos, e mesmo os mais antigos, não esqueçam. Porque a democracia só se defende com memória. Sem memória, a democracia é muito frágil, é muito indefesa. E, por isso, de alguma maneira, nós muitas vezes dizemos também que sem memória não há futuro, que é uma maneira de dizer a memória é uma arte essencial para defendermos os valores democráticos, para defendermos a liberdade, para defendermos a paz. E eu agradeço mais uma vez ao autor o ter escrito este livro.